Olá, meus amados irmãos. Eu saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês que já acompanham meu canal, já puderam assistir ao meu primeiro vídeo, né? Que teve como tema perto da palavra e longe das distrações. Estou trazendo agora o meu segundo vídeo desta semana e gostaria de trazer essa reflexão sobre um seguinte tema: andar por fé e não por vista. Andar por fé e não por vista. Baseado no texto que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Amém, meus amados irmãos? Desde já eu peço para vocês que já acompanham o meu canal, curta, comenta, compartilhe com todos os seus contatos. Vamos nos alimentar um pouco da palavra de Deus neste dia de hoje. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa abrir as vossas mentes e os vossos corações para que a palavra do Senhor seja aplicada nos seus corações e que vocês vão crescer juntamente comigo espiritualmente, porque Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meus amados irmãos, nós vamos falar de fé. Para você, o que significa fé? Qual é a definição de fé? Eu busquei primeiro um contexto histórico. E também fui buscar uma definição no nosso Aurélio do que significa fé. Que diz assim: fé é fundamentar a sua vida e suas decisões na confiança inabalável em Deus e suas promessas. Amém? Mas, segundo a Bíblia, qual é a definição de fé? Vamos para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Pode me acompanhar com suas Bíblias. Versículo 1 diz assim, a definição de fé, segundo escreveu o autor de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a certeza das coisas que não se pode ver. Amém, meus queridos? Vocês entenderam? Que a fé ela é fundamentada em algo que existe espiritualmente, porém ela não é palpável. Amém? Ela é a prova das coisas, daquilo que não se vê, mas que é real. Amém? E o autor da carta aos Hebreus também fala, no versículo 6 deste mesmo capítulo, ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê em Deus? Você tem fé em Deus?
em Jesus Cristo. Permaneça firme na fé, porque sem fé é impossível eu ou você agradar ao Senhor. Amém? Permaneça firme na fé, persevere na fé, espere em Deus pela fé. Amém? Eu fui para o texto original da palavra fé. E no hebraico, fé é emuná. No hebraico antigo, fé é emuná. E o que é emuná? Emuná deriva da raiz amã, que significa sustentar, apoiar, firmar. É muito mais que um sentimento. Emuná é lealdade, é constância, é uma atitude de agarrar-se a algo que é seguro. Emuná para vocês também. Que sua fé esteja sustentada no Senhor. Que tua fé venha a ser apoiada no Senhor. Que tua fé venha a ser firmada a cada dia no Senhor. Amém? O Salmo 46, Davi nos diz assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora das tribulações, na hora do medo, na hora das dúvidas. Tudo isso é derivado de segurança mediante a fé. Amém, meus amados irmãos? Se você chegou até aqui, se você continua perseverando em Deus, é porque você tem fé. Porque muitas vezes as circunstâncias do que nós vivemos é contrária ao que nós desejamos. Não é verdade? Mas é isso que Paulo quis dizer quando ele escreveu esse termo em 2 Coríntios 5:7. Andar por fé e não por vista é se apoiar nas promessas do Senhor. É ter esperança não das coisas deste mundo, mas a sua esperança ela deve estar firmada em Cristo. Amém? Porque Paulo também diz que aquele que espera no Senhor somente nas coisas terrenas, somente nesta vida, são pessoas miseráveis. Mas nós não somos miseráveis. Nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos da promessa. Nós nos apoiamos nas coisas espirituais inabaláveis nos céus. As promessas que Deus tem para nossas vidas. Amém? E quando nós falamos de fé, o primeiro personagem bíblico que nos traz um grande exemplo de fé, o qual a nossa fé é fundamentada através da fé dele, é o personagem de Abraão. Vocês já ouviram dizer que nós somos filhos de Abraão mediante a fé? Exatamente isso. Nós somos filhos de Abraão mediante a fé, irmãos. Nós não somos filhos de Abraão segundo a natureza, segundo a árvore genealógica, porque nós não somos judeus, somos gentios. Mas pela fé nós nos consideramos filhos de Abraão. Amém? Porque Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele é descendente de Abraão. E ele é o autor e consumador da nossa fé.
A promessa foi feita a Abraão e se estendeu por todas as famílias da terra. Pois o Senhor disse a Abraão: em ti, na sua descendência, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Serão abençoadas todas as famílias da terra. A promessa de Deus a Abraão já estava apontando para Jesus, para o Cristo, para o ungido, para o Messias, para o Salvador do mundo, que através de Jesus, descendente de Abraão, todos nós seríamos alcançados pela fé. Amém, meus amados irmãos? Emuná para vocês também. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja sempre firme na fé no Senhor. Apoie-se nas promessas inabaláveis das coisas espirituais que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus, ele é presenteador daqueles que o amam e que o aguardam pela fé. E também o autor de Hebreus diz que o justo viveria pela fé. E se ele recuasse, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Deus não se agrada dos que recuam. Deus não se agrada dos que abandonam a fé. Permaneça firme na fé. Se agarre na fé. Se apoie-se na fé. Firme os seus passos em Jesus pela fé. Você não precisa vê-lo, mas você crê que ele é real. O próprio Jesus disse para os seus apóstolos que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Lembra de Tomé? Quando Jesus ressuscitou, Tomé não estava presente quando ele apareceu para os 11 discípulos, para os 11 apóstolos. Ou melhor, nesse período, era 11 com Tomé, mas Tomé estava ausente, então só tinha 10 presentes naquele cenáculo. Quando Jesus apareceu, Tomé não estava presente. E quando Tomé chegou entre os 10 e anunciaram que o Mestre, o Senhor, tinha ressuscitado e esteve ali com eles. O que foi que Tomé respondeu? Eu não vou crer se eu não tocar nas marcas dos pregos em suas mãos, nas marcas das feridas da lança do seu lado. Não, eu não vou crer se eu não tocar o meu dedo lá onde o Senhor foi morto, foi crucificado, foi pregado na cruz. Se eu não tocar minhas mãos, se os meus olhos não verem, eu não vou crer. Que incredulidade, hein, Tomé? Não sejamos como Tomé. Pois quando o Senhor apareceu pela segunda vez e Tomé estava presente, Jesus lançou em rosto a incredulidade de Tomé. Toque aqui, Tomé, nas minhas mãos. Vê que sou eu mesmo, não é nenhum fantasma. Toque aqui do meu lado, Tomé, e verás que sou eu mesmo que falo contigo. E a narrativa, a Bíblia diz que Tomé, assustado, impressionado com a presença do Senhor e ao mesmo tempo constrangido e envergonhado, sim, porque ele não creu quando os discípulos falaram que o nosso Senhor tinha ressuscitado. E a expressão de Tomé foi: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: por que você viu e creu, Tomé? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Aleluia. Nós somos bem-aventurados, meus irmãos. Eu sou bem-aventurado, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada, porque você não viu e você crê. Bem-aventurados que não viram e creram. Que a tua fé esteja firmada no invisível, no inabalável. Amém, meus irmãos? Jesus disse no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, ele disse que no mundo teríamos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós também vamos vencer. Como vamos vencer o mundo, amados, senão pela fé?
Não desista, persevere na fé. Deus é contigo. Assim como ele foi com Josué. Josué estava assustado, preocupado, porque Moisés era morto. E ele sucederia a liderança do povo de Israel. E o Senhor apareceu para Josué e disse: levanta-te, Josué, eu sou contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não se espante, não tenha medo. Ser forte e corajoso. Porque eu serei contigo por onde quer que andares. O Senhor é conosco, amados. Por onde nós andamos, o Senhor é conosco. Porque nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Amém? Abraão recebeu a promessa. A Bíblia diz que ele era de Ur dos Caldeus, uma terra de idólatras. A própria família de Abraão, que era chamado de Abrão, era idólatra. O pai de Abrão era idólatra. Adorador de ídolos, feito de pau, madeira, gesso, pedra. Mas Abraão creu no Deus invisível, num Deus que não precisa ser palpável para se crer, mas é um Deus que fala e que promete, e que a sua palavra tem poder, tem garantia, tem fundamentação, porque ele é fiel. Deus é confiável, amado. Não se confia naquilo que é criado por mão de homens, mas se confia no Deus inabalável e poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão: vem, Abraão, saia do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para um lugar onde te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Deus estava prometendo a Abraão que ele seria pai de muitos filhos. Olha que coisa. Sendo que Abraão era casado com Sarai, e Sarai era estéril. Mas creu Abraão no Senhor a si mesmo. As coisas que a medicina na época não poderia explicar, mas pela fé em Deus, Abraão confiou no Senhor e obedeceu ao seu chamado. E foi para a terra que ele não conhecia, a qual ele tomaria posse, porque era a promessa de Deus para Abraão e seus descendentes. A Bíblia diz que Abraão já estava velho, a promessa parecia que não ia se cumprir. Sara, apressada, por não ter mais o costume das mulheres, por não menstruar mais, por não ser mais fértil, resolveu querer dar uma mãozinha a Deus, dando-lhe uma serva egípcia para que Abraão coabitasse com ela e tivesse um filho, para que fosse o filho da promessa de Abraão, o herdeiro de Abraão. Mas Deus não tinha feito nenhuma promessa, nenhuma aliança com Sara. A aliança de Deus era com Abraão. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não está sujeito a tempo. Deus, ele é antes de todas as coisas. Aleluias. Deus não está se importando com o seu corpo, que talvez possa não estar respondendo, né, à ciência. Deus não está se preocupando se você não é mais jovem, mas a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na minha vida, porque Ele é fiel, porque Ele é confiável. E Abraão creu. Sara já tinha 90 anos quando deu à luz a Isaac. Abraão já tinha 100. A promessa de Deus se cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor, porque Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi imputado por justiça. E para selar mais ainda a fé de Abraão, Isaac, depois já de 10 anos, Deus fez um pedido a Abraão: Abraão, vai até um monte que eu te mostrarei. Segundo os pesquisadores teológicos, esse monte é o chamado Moriá. É onde está a atual Jerusalém. Vai e oferece ali o seu filho Isaac, o seu único filho. Oferece ele. Oferece ele, Abraão, em sacrifício e oferta a mim. A Bíblia diz que Abraão não discutiu, Abraão não argumentou, Abraão obedeceu e levou Isaac.
E não disse nada, passaram, não disse nada para ninguém, mas obedeceu ao pedido do Senhor. E a Bíblia diz que ao chegar naquele monte com Isaac, Abraão tinha a lenha, a qual carregou sobre os ombros de Isaac. Abraão tinha o cutelo, que era a faca que se faria o sacrifício. Abraão tinha um fogo, mas não tinha um cordeiro. E o jovem Isaac, sem entender nada, perguntou: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro do sacrifício? E Abraão respondeu para Isaac: Deus proverá, meu filho. Deus proverá o cordeiro para si. Aleluia. Isso é fé, amados. Isso é fé. Ele não sabia o que Deus poderia fazer ali, mas ele creu. E ele obedeceu, amado. Ele sabia que Isaac era o filho da promessa. E que em Isaac seriam benditas todas as famílias da terra, através da descendência de Isaac, filho de Abraão. Mas ele não negou o seu único filho. A Bíblia diz que quando Abraão estava próximo de imolar o seu filho, sacrificá-lo, o anjo bradou dos céus: Abraão, não faça tal. Não levante a tua mão contra o jovem, porque você provou definitivamente que você crê em Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, eu nem sei como ficou o coração de Abraão neste momento, mas só um pai que está a ponto de fazer algo tão inimaginável contra o seu próprio filho, mas por amor a Deus, acima de todas as coisas, somente Abraão sabe. Porque amar a Deus acima de todas as coisas é um mandamento para nós todos. Aleluia. E Abraão provou que amava a Deus acima de tudo e de todos. Isso é uma fé inabalável. Isso é uma fé firmada em uma garantia naquele que é fiel, naquele que é confiável, naquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que o autor de Hebreus, quando se fala de Abraão, quando narra os heróis da fé, o autor de Hebreus fala algo que nós não vimos no texto antigo de Gênesis 12 ao 14. O autor de Hebreus fala algo pelo Espírito que não foi escrito e nem foi falado, nem comentado, nem argumentado no tempo de Abraão. Ele diz assim, segundo a narrativa bíblica do livro de Hebreus, capítulo a partir do 8, que diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé Abraão habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aleluia. A fé de Abraão não estava firmada naquilo que ele estava vendo ou possuindo, mas naquilo que ele esperava no Senhor. A esperança de Abraão era algo valioso, precioso, grandioso lá nos céus. Aleluia. A cidade a qual o autor de Apocalipse, João, o apóstolo, diz que é uma cidade que tem fundamentos. É uma cidade de ouro, de cristal. Aleluia. É a cidade que nós, salvos em Cristo, vamos morar. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e o construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, de engravidar, e deu à luz já fora da idade. 90 anos, Sara deu à luz a Isaac. Porquanto teve por fiel aquele que tinha lhe prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como era inumerável que está na praia do mar. Foi a promessa que Deus falou para Abraão: Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, se puder contar, assim será a sua descendência. Olhe para a areia da terra, a areia do mar, se você puder contar,
assim também será a sua descendência. É impossível contar as estrelas dos céus, é impossível contar a quantidade de areia na praia do mar. Mas para Deus, meu amado, tudo é possível ao que crê. Versículo 13 diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar para ela. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a pátria celestial. Pelo que também Deus se não envergonhou deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade que tem fundamento nos céus. Aleluias. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou, olha, observe essa palavra que você não vai encontrar no Antigo Testamento, no texto da narrativa de Abraão. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar a Isaque. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No tempo de Abraão nem se falava de ressurreição. Não havia nenhuma prova palpável. Não havia nenhuma prova de que existia ressurreição de mortos. Não existia nada, a ciência não provava nada que alguém poderia ser ressuscitado dentre os mortos e tornar-se a trazer ao mundo dos vivos, mas Abraão já cria perdão, meus irmãos. Mas Abraão cria na ressurreição. A promessa de Abraão estava fundamentada em algo tão poderoso, amado, tão indescritível, que Abraão já cria na ressurreição. Quando ele ia oferecer Isaque em sacrifício a Deus, ele cria. O coração de Abraão estava firmado na crença de que Deus era poderoso para trazer de volta Isaque, pois Isaque era o filho da promessa. Aleluia. Assim devemos também permanecer firmes com a fé inabalável no Senhor, com a fé de Abraão. Permaneça firme no Senhor, pela fé. Quando Pedro teve aquela experiência com Jesus no meio da noite, num barco sendo movido, juntamente com seus irmãos apóstolos, estavam todos assustados. Jesus não estava presente. Aquela noite era uma noite de tribulação, de ondas, de tempestades. Eles remavam, não saíam do lugar. E de repente eles estavam com medo e eles viram um homem andando sobre as águas. Eles ainda não tinham certeza que era Jesus. E todos apavorados gritavam. E Pedro, ao ouvir a voz do Senhor: sou eu, não tenham medo. Pedro desafiou o Senhor: se é tu és mesmo, se és tu mesmo, Senhor, permita eu andar até o Senhor também sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro foi. Atitude de fé. Pedro foi caminhar sobre as águas até Jesus. Atitude de fé. Mas a narrativa, a Bíblia diz que Pedro, ao perceber a tempestade, as ondas, o vento forte, ele teve medo. Ele olhou para as circunstâncias. Ele olhou para o mar agitado. Pedro tirou o foco de Jesus. Pedro começou a olhar pelas circunstâncias impossíveis. Como pode andar pelas águas? É algo que não se explica pela ciência. Porque Pedro tirou o foco de Jesus. Pedro tirou o olhar de Jesus. Assim somos nós, meus irmãos. Quando estamos passando por lutas, quando estamos passando por tribulações, quando estamos passando por momentos difíceis na vida, que parece que o mundo vai desabar sobre nós e que nada vai dar certo. Muitas vezes nós nos encontramos com o Pedro. Não é que nós perdemos a fé, meu irmão, mas é que a nossa fé é tão pequena que nós desconfiamos de que vai dar certo. Mas Jesus disse: Pedro, segura na minha mão. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e Pedro se segurou, se agarrou a Jesus. E Pedro tornou a andar sobre as águas juntamente com Jesus.
E eles andando voltaram para o barco onde estavam os demais discípulos. Isso é uma atitude de fé. Pedro não é melhor nem pior do que nenhum de nós, porque também nós nos encontramos em muitas circunstâncias da nossa vida como Pedro, com medo das ondas, das circunstâncias, das lutas, das dificuldades. Mas nós não devemos perder o foco, nós não devemos desviar os nossos olhos, permanecemos firmes no Senhor, devemos focar sempre no Senhor. Ele é a nossa ajuda, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Andemos por fé com Jesus. Olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Não desvie o seu foco de Jesus. Tudo que você pretende fazer, olhe para Jesus, confia no Senhor, entrega nas mãos do Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Agarre-se todos os dias no Senhor. Não tem mais lutas, não tem mais dificuldades, mas ande confiado no Senhor por fé, porque Deus é contigo. Assim como Ele disse para os seus apóstolos: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta mesma palavra serve para nós. Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Permaneça firme na fé. O crente deve andar por fé e não por vista. Amém? Que Deus nos abençoe. Curtam, compartilhem e pode comentar também nesse vídeo. Amém? Que esta palavra venha servir de bálsamo na sua vida neste dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Permaneçamos firmes na fé, na certeza da vitória em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Amém.